Fala, torcedor, tudo certo? Vamos nessa então falar de Grêmio. Grêmio pós-jogo contra o Fortaleza. Grêmio que é um time que nos ilude, que é um time que desperdiça chances, que faz a gente perder cabelo, faz a gente amar e odiar. E é disso que a gente quer falar hoje, porque o Grêmio teve um resultado fora de casa com o Fortaleza, como nós sabemos, esse 1-1 no jogo passado. Olhando de longe, né, a gente sempre pode olhar a mesma coisa de dois aspectos, né? O copo mais cheio, que é empatamos contra o Fortaleza, uma equipe muito forte, especialmente em casa, e uma das melhores equipes do retorno, ou seja, uma equipe organizada que vai vencer muitos adversários lá no Castelão. Podemos olhar também o lado ruim, que é o Fortaleza estava com um time misto, totalmente focado numa outra competição, e o Grêmio não conseguiu vencer um jogo que o Grêmio precisava muito vencer. Mas aí a gente pode começar a se perguntar, o Grêmio precisa vencer esse jogo porque tinha esperança de título? Bom, aí vem uma segunda parte de um outro raciocínio, que é o Grêmio é um time que coloca o seu torcedor sempre naquele ciclo de se iludir e se decepcionar. O torcedor começa a acreditar, agora dá para alcançar o Botafogo, mas aí empata fora de casa. O Botafogo perde mais uma, mas o Grêmio perde uma que não poderia perder e jogando mal. Então o torcedor do Grêmio está vivendo esse ciclo. Mas sim, o Campeonato Brasileiro do Grêmio, ele é um Campeonato Brasileiro bom, porque nós estamos numa posição sólida no G4, e o nosso campeonato é esse, né? Vamos ser bem francos, o nosso campeonato é conseguir uma vaga na Libertadores para 2024. E isso, a princípio, está acontecendo, né? A não ser que aconteça uma grande queda de rendimento em várias rodadas, e o Grêmio tem um fator local ao seu favor. E o desempenho local, o desempenho na arena, é o que está salvando o ano do Grêmio, né? Algo que podemos falar em relação a esse Fortaleza e Grêmio é que o Renato, ao mesmo tempo que na entrevista demonstrou gostar do resultado, demonstrou também insatisfação com o desempenho, o que eu acho que é bem coerente da parte dele, né? O que acontece? O Grêmio fora de casa, longe de seus domínios, tem 8 rodadas desastrosas, podemos dizer assim. 8 rodadas sem vitória. 8 rodadas onde a gente deixou pontos na mesa, pontos importantes, pontos que vão fazer falta lá na frente. Espero que não fazer falta a ponto de nos tirar de uma Libertadores, mas fazem falta porque o Grêmio sempre tem que querer mais, sempre pode querer mais. E esses pontos, eles fazem falta nesse sentido. Agora, tem algumas coisas que a gente pode criticar o Renato e outras não. A gente não pode criticar o Renato quando, por exemplo, jogadores como um JP Galvão, como um Cristaldo e Ferreirinha, eles, por exemplo, não acompanham o lateral, cara. É incrível. Hoje em dia, no futebol moderno que a gente vive, não dá para um jogador se dar ao luxo de não marcar ninguém. Talvez se fosse um Romário, um jogador extra classe, um jogador muito diferenciado, ele até poderia se dar o luxo, até um Luizito Soares poderia talvez se dar o luxo de não marcar com tanta intensidade. Mas esses jogadores comuns que a gente tem, eles têm que dar algo a mais. Eles não dão. Não pode ser culpa do Renato também, um jogador como o Cristaldo, ontem aconteceu, errar passe de 3 metros. Não dá para acontecer isso. E não dá para botar culpa no Renato por causa disso. O Renato tem seus erros, mas os jogadores estão devendo muito nesse ano. Cristaldo, olha a lista. Cristaldo, JP Galvão, Natan Pescador é um caso à parte, Ferreirinha. Então a gente tem uma série de jogadores, eu poderia até falar de outros aí, mas a gente tem uma série de jogadores que parece que não tem o compromisso que a posição e a grandeza do Grêmio exigem. E eu duvido que o Renato não cobre empenho e doação desses jogadores. Podem falar o que quiserem do Renato. Ele pode não ser um mestre tático, mas isso ele cobra dos jogadores. E eles não entregam sempre. Por isso, gente, o Grêmio precisa, a torcida precisa entender que algumas coisas vão funcionar dessa maneira até o final do ano, e a gente tem uma chance de, na Libertadores do ano que vem, se estivermos, tomara que sim, a gente tem uma chance de fazer alguma espécie de remodelação e trazer jogadores com um pouquinho mais de sangue nas veias. Tá faltando isso para o Grêmio. É importante dizer que o Fortaleza no retorno
conforme eu mencionei, é uma das equipes que mais pontuou, mas é uma equipe que não estava pensando no jogo do Grêmio. Então a gente tem que ligar o alerta, porque o Grêmio não está fazendo por merecer ter uma campanha melhor fora de casa. A campanha do Grêmio dentro de casa é de 30 e poucos por cento de aproveitamento. É campanha de rebaixado. Então, esse é o alerta, essa é a lição. O Grêmio precisa reagir fora de casa para conseguir o objetivo do ano, que é uma vaga direta à Libertadores. Essa é a minha opinião. Espero que você tenha a sua. Comenta, te inscreve e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Grande abraço, até mais!